Qual seria a dimensão espiritual de uma relação simbiótica? E o complexo de Édipo? Bem, a relação simbiótica, para quem não sabe, é uma expressão usada em psicologia, em psicoterapia e nas ciências comportamentais para designar aquelas relações de vínculos disfuncionais, de vínculos de posse, vínculos em que, na verdade, há uma espécie de anulação e empobrecimento das individualidades para uma fusão em que uma pessoa pensa pela outra, e uma pessoa sente por outra, e uma pessoa vive e respira por outra. São relações que normalmente acarretam dependência emocional, resultam em baixa autoestima, desencadeiam uma série de empobrecimentos psíquicos, sobretudo dificultando a autonomia do indivíduo de lidar com suas questões, de lidar com a sua vida. Portanto, numa relação simbiótica, há sempre uma experiência que não deixa de haver ali um conteúdo ou uma dimensão que se assemelha a um processo obsessivo. Porque na obsessão também há possibilidade de desencadear uma relação simbiótica. Nos processos obsessivos mais profundos já existe uma relação simbiótica, em que o obsessor já se torna dependente do obsidiado, e o obsidiado, por incrível que pareça, e mesmo sofrendo, sente falta do espírito obsessor. Quem leu as obras de Filomeno de Miranda vai lembrar-se de casos dramáticos como esse, que a viciação de ambos na vinculação negativa, em que ambos sofrem, ainda assim gera apego e dependência, a ponto de o espírito desencarnado se alimentar da energia animal do encarnado e o encarnado necessitar da presença espiritual do desencarnado. O encarnado se humaniza no processo obsessivo, mergulhando nas energias animais da sua vítima, da sua presa, e o encarnado vai se desumanizando, desvitalizando e desencarnando, entre aspas. Vai depauperando as suas energias, mas ainda assim, quando há um afastamento, às vezes por viciação, por carência, por dependência psíquica, porque nós acabamos por nos viciar, os indivíduos sentem falta um do outro, a ponto de sofrerem crises de abstinência. Quem leu as obras de Filomeno de Miranda se recorda de alguns casos dessa natureza. Então é um processo muito complexo, não é simples, envolve uma série de coisas que precisam ser pensadas, refletidas, e na conjuntura humana existem relações simbióticas que resultam também em perturbações, tanto para aquele que é mais dominador na relação simbiótica, quando é o caso, quando não há uma isonomia profunda, né, mas um domínio, aquele que domina acaba também se escravizando e sentindo carência do outro e não sabendo viver com o outro, como aquele que é dominado, que às vezes é muito prejudicado na sua falta de autonomia. Então a dimensão espiritual é essa. É óbvio que em algumas relações como mãe e filha, pai e filho, né, sobretudo relações parentais filiais, que a psicologia e a psicanálise examinam tanto, há raízes de outras encarnações. Há vínculos do passado, vínculos de amores desajustados, às vezes de afetos mal educados, de vínculos fortes do passado que agora se encontram na experiência presente, no laço consanguíneo parental, para tentar educar os sentimentos, transformar e sublimar os sentimentos, né? Entre esses, o complexo de Édipo, que a pergunta fala do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um fenômeno da psicanálise em que o filho ama a mãe e rivaliza, aspas, simbolicamente, o amor da mãe com o pai, que seria, digamos assim, a primeira mulher referente ao filho no desenvolvimento psicossexual da criatura, porque a sexualidade para Freud é muito mais abrangente, não é necessariamente ali uma relação incestuosa, mas um desenvolvimento psíquico, né? E que mais tarde, no desenvolvimento normal, para a teoria psicanalítica, há um corte disso e o indivíduo entende que não pode amar sexualmente a mãe e direciona aquele amor referência para outras mulheres, no caso da experiência heterossexual. Então isso é um fenômeno muito complexo, a psicanálise tem uma série de dimensões, tanto quanto da filha que ama o pai e que disputa o pai com a mãe. É um fenômeno muito complexo, há uma série de explicações psicanalíticas, mas para a perspectiva espírita existe ali um conteúdo de outras encarnações também, onde muitas vezes amantes do passado,
vinculações passionais, sexuais do passado, se corporificam agora na condição de filhos para poderem sublimar os sentimentos, para poderem educá-los naquela conjuntura do papel consanguíneo. Então, é essa a questão. Por essa razão, embora a teoria psicanalítica defenda a ideia de que o complexo de Édipo é universal, é para todos, por essa razão, nós costumamos dizer que nem sempre isso acontece, embora seja muito frequente. Seja muito frequente acontecer, mas nem sempre isso acontece, universalmente falando. Porque há relações parentais que não têm esses conteúdos reencarnatórios do passado e não se apresentam dessa forma na visão espírita. Na visão psicanalítica, todo mundo passa por o complexo de Édipo. Na visão espírita, esse fenômeno não é universal, mas é muito comum, mais comum do que a gente imagina, o que não significa dizer que necessariamente esses amantes do passado ao reencarnarem vão manifestar aquelas heranças de libido na experiência atual. Não, nem sempre fica claro assim. Às vezes são as preferências, às vezes são as afinidades, às vezes são aqueles vínculos da filha com o pai, do filho com a mãe, aqueles vínculos de proteção, o que já é uma forma de sublimação de um afeto desordenado do passado, que era excessivo, que às vezes era erotizante ou erotizador, e que agora está sendo sublimado na proteção, no carinho, na preferência, ainda que seja uma preferência egoísta, ainda que seja uma postura parcial, né, em que o pai defende mais uma filha em relação a outros filhos, ou vice-versa, a mãe, ou a filha em relação ao pai, ou filho em relação à mãe, mas já é uma forma de sublimar os sentimentos, porque mais tarde os pais vão entregar as suas filhas, entregar aspas, né, aos seus futuros companheiros, na experiência amorosa, quando ocorre o casamento, as mães também com relação aos filhos, e é por essa razão que há tantas dificuldades nas relações de genro, sogro, sogra, nora. Porque é essa desvinculação de que fala o Espírito Emmanuel em um dos capítulos da obra Vida e Sexo. É o conceito que Emmanuel chama de desvinculação nessa obra, que é quando há esse processo de encaminhamento e de sublimação dos sentimentos dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais.